Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, não o serve. Entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém, irmãos? Então, meus amados irmãos, essa palavra, eu creio que Deus tem algo para falar conosco através dessa palavra nesta noite, né? Nós temos visto, irmãos, tantas coisas que acontecem nos nossos dias, em se tratando, vamos dizer assim, de igrejas, de povo de Deus, né, de crente, não crente. Nós temos visto muito disso, irmãos. E nós temos assim aprendido aqui na palavra do Senhor, meditando, depois eu vou passar umas referências, que nos mostram que nem todos servem ao Senhor. Nem todos servem ao Senhor. Eu creio que até aqui cabe aquele versículo que o Senhor Jesus disse: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Pastor, mas o senhor lendo aí que nem todos vão ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve. O senhor está deixando assim nós pensando que Deus faz acepção de pessoas. Irmãos, a Bíblia nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas. No tocante ao chamado para a salvação, a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo e morreu na cruz do Calvário, crucificado na cruz do Calvário, e ressuscitou no terceiro dia, para ser o salvador de todo mundo perdido. Nós vemos ali em Marcos 16, do versículo 15 em diante, quando o Senhor Jesus diz uma comissão que ele passa para os seus discípulos. Ele diz: portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós aprendemos, nós percebemos pela palavra de Deus, que no tocante à salvação das almas perdidas, a oportunidade é concedida a todos os seres humanos na face da terra, tanto neste nosso tempo presente, como no tempo passado, em todos os tempos, e no tempo futuro, enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja. Essa grande oportunidade para a salvação está aberta a todos os seres humanos da face da terra. Mas todos vão se salvar, pastor? Claro que não, né, irmãos? Mas por quê? Porque Deus faz então acepção de pessoas. Deus faz distinção entre umas e outras? Claro que não. Mas sabe por que muitos não vão entrar nessa salvação maravilhosa que o Senhor Deus tem preparado para todos através de Jesus? Porque muitos rejeitam esse plano de salvação que o Senhor Deus apresenta à humanidade. Nós sabemos que o estado original da humanidade era de perdição eterna. Mas o Senhor Jesus deixou seu trono de glória, saiu lá da posição que ele ocupava à direita do Senhor Deus Todo-Poderoso, e veio aqui a este mundo, e se fez homem, a Bíblia diz, e habitou entre os homens, e foi
morto na cruz do Calvário, foi crucificado, como eu disse, para a salvação de todo aquele que nele crê. Ali no texto de Marcos que eu falei para vocês, ele diz: vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, irmãos, é claro, é certeza que não é da intenção do nosso Deus de que nenhuma pessoa venha perecer, venha se perder. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele fez com o propósito, irmãos, de relacionar-se intimamente com o ser humano. Deus não planejou o ser humano para viver separado dele. Mas pelo pecado de Adão e Eva no jardim do Éden, o homem optou por separar-se de Deus e viver distanciado do seu Criador. Mas depois que Jesus veio, irmãos, e morreu na cruz do Calvário, Ele veio para renovar a aliança da humanidade com o seu Criador. Ele veio para religar a humanidade que havia sido desligada do seu Criador. Aliás, religar, religare, é de onde vem o verbo, religare, vem de religião. Quando nós falamos que nós pertencemos a uma religião, nós queremos dizer que nós pertencemos a um povo que era separado de Deus, mas através de Jesus voltou a ter uma religação com o Criador. Então, meus irmãos, a única maneira do homem voltar a ter comunhão com o seu Criador é através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não existe outro meio. Não há nenhum outro caminho que possa nos levar de volta à comunhão com o Criador de todos os homens. Jesus mesmo diz ali em João capítulo 14, versículo 6, Os discípulos, na verdade, ali nos versículos antes, eles dizem: Jesus, como é que nós podemos saber o caminho? Para onde tu vais e como que o Senhor vai, para onde vai? Porventura Ele vai mudar para algum outro país, algum outro lugar? Jesus respondeu aos discípulos e disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. São palavras de Jesus, irmãos? Foi o próprio Senhor Jesus que disse. Então, irmãos, não há nenhuma acepção de pessoas pela parte do nosso Deus no tocante à salvação das almas. Como eu disse, muitos vão perecer porque rejeitam terminantemente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não consegue aceitar, não consegue entender que muitas vezes tem que mudar uma vida passada, deixar de uma vida de pecado, largar de uma religião tradicional para abraçar o Evangelho, para abraçar um novo relacionamento, uma nova maneira de se relacionar com Deus. Então muitos vão perecer, para a tristeza do nosso Deus, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus não quer que nenhum homem se perca. Nenhum, Ele não gostaria, nos planos de Deus, não era para nenhum homem estar eternamente perdido junto com o nosso inimigo no inferno, mas por uma livre escolha da própria humanidade, muitos vão perecer. Mas aqui, irmãos, nesse pedaço do versículo que nós lemos, que ele diz, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. É uma outra questão. A salvação, irmãos, ela é oferecida para todos, eu disse, quem aceitar Cristo, crendo, é salvo. A salvação não é por obras que nós possamos fazer para Deus, que nós vamos herdar a salvação. O apóstolo Paulo diz, não é por obras,
para que ninguém se glorie. A salvação é um dom gratuito de Deus que nós recebemos mesmo sem termos nenhum mérito. Porém, meus irmãos, existe no contexto da obra de Deus, da salvação, existe aquela necessidade de pessoas que estão nesta terra a serviço do reino de Deus, exatamente para trazer as pessoas que hoje estão perdidas ainda sem salvação, para o conhecimento da salvação, e para que elas também se preparem para estar com o Senhor na eternidade. E aí aqui, irmãos, a palavra de Deus chama isso obra do Senhor. A obra do Senhor, irmãos, confiada à igreja, aos homens, é a responsabilidade de ir pelo mundo inteiro pregando o Evangelho e contando à humanidade perdida que há uma esperança em Jesus Cristo, que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar, para redimir, para libertar, para transformar, para tirar o homem da perdição eterna. Então aqui a palavra de Deus chama isso de obra do Senhor. E essa obra do Senhor, no serviço de evangelizar o mundo, ela envolve também mais diversas obras, que todas elas convergem para a evangelização do mundo. E nós vemos, irmãos, que no plano de Deus, ao transcorrer de todos os tempos, sempre Deus teve a sua obra para operar na face da terra. E Ele em todos os tempos sempre se utilizou de homens e de mulheres que fazem parte do seu povo para realizar a sua obra na face da terra. E aí então é onde a palavra está dizendo que o povo de Deus e Deus verão a diferença entre os que servem a Deus e entre os que não o servem. Então aqui, irmãos, Deus faz acepção de pessoas. Aqui Deus faz mesmo, irmãos. Deus separa os que o servem dos que não o servem, isso com certeza. Sempre que Deus tem uma necessidade de alguém para desempenhar alguma responsabilidade na sua obra, Ele olha para o seu povo, e no meio do seu povo, Ele observa quais do meio do seu povo que estão disponíveis para o servi-lo. Mas todos são povos de Deus, claro, aceitou a Cristo como Salvador, se batizou nas águas, tem seu nome escrito no livro da vida. Você está preparado para estar na eternidade com o Senhor? Se você deixou daquela vida de pecado, você renunciou aos prazeres do mundo. Mas nem sempre, irmãos, estar salvo, estar numa igreja, estar fazendo parte da igreja que vai morar com Jesus lá no céu, nem sempre significa que a pessoa está disponível para ser usada pelo Senhor na sua obra. Nem sempre. Aliás, o Senhor Deus observa isso e Ele diz: eu vejo no meio do meu povo os que me servem, e vejo no meio do meu povo os que não me servem. Eu vejo no meio do meu povo aqueles que têm se disponibilizado, aqueles que têm se colocado à disposição da minha obra, aqueles com os quais eu posso contar em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer dia e em qualquer lugar. Eu vejo na minha igreja, Deus está dizendo na sua palavra, aquelas pessoas com quem eu posso contar e com as pessoas que eu não posso contar. Ele diz, né? Verão a diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve. Irmãos, Deus tem uma necessidade muito grande de homens e mulheres que digam: eis-me aqui, Senhor. Deus tem uma necessidade muito grande de homens e mulheres
que tem coragem de renunciar seus próprios projetos, seus próprios planos, seus próprios, vamos dizer, empreendimentos, para dizer: Senhor, eu quero lhe dizer que o Senhor pode contar comigo o dia que o Senhor quiser. O Senhor pode contar comigo no lugar onde o Senhor quiser. O Senhor pode contar comigo qualquer hora do dia ou da noite, porque eu vou dizer para o Senhor: eu sou como aquele funcionário que estou de plantão, e na hora que o Senhor me der o toque, eu posso lhe dizer: eis-me aqui, Senhor. Irmãos, e para isso nós tiramos alguns exemplos da Bíblia. Alguns homens que Deus sabia que teriam disponibilidade para o servi-lo. Alguns homens que renunciariam até a própria vida para estar à disposição do reino de Deus. Deus não chama pessoas especiais, irmãos, no sentido, vamos dizer, de ter uma beleza que se sobressai aos demais. Deus não chama pessoas que têm um nível cultural mais elevado do que os outros. Nós acabamos de ver lá os analfabetos sendo usados poderosamente pelo Senhor. Deus não chama aqueles afortunados que são donos de muitos poderes aquisitivos. Mas Deus chama aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou aqui para o Senhor fazer comigo o que o Senhor quiser. E aí nessa turma aí, eu peguei uns aí, irmãos. Por exemplo, José do Egito. Deus, quando José do Egito ainda era bem criança, tipo lá 10, 12, 13 anos, o Senhor Deus iria permitir dali a uns 20 anos para frente uma grande miséria na face da terra. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor Deus cerrou os céus naquela época, né? E ficou 7 anos sem cair uma gota d'água no mundo. E Deus sabia que através dessa longa estiagem iria vir uma grande miséria na face da terra. E José, ainda criança, 10, 12, 13 anos, o Senhor Deus observou que aquele menino seria um homem com o qual ele poderia contar. José na época era irmão de mais 10 irmãos. Era o neném do velho Jacó. E a Bíblia diz, irmãos, que o José era um sonhador. Ele recebeu de Deus 2 sonhos que mostraram para ele de que Deus tinha um plano com a vida dele. Mas diz a palavra de Deus, irmãos, nós observamos que quando Deus precisou se precaver com um homem para usar dali 20 anos para frente, mais ou menos, Ele olhou para aquele menino de 10, 12 anos ainda na época, e encontrou naquele menino as características do homem que ele precisava para usar dali 20 anos na frente. Quando Deus olhou para o José do Egito, Ele viu que aquele menino era um menino fiel, era um menino obediente aos seus pais, era um menino que já tinha comunhão com Deus, porque Deus sabia que o desafio que aquele homem que fosse escolhido por Ele para o servi-lo nessa missão era um desafio muito forte, era um desafio muito grande, era um se levantar exatamente contra o próprio inferno para preservar o povo de Deus na face da terra, para que o povo de Deus não fosse exterminado da terra. Deus sabia que 20 anos depois, nas condições que o homem que seria o libertador ali, o provedor para salvar a nação de Israel, não podia ser qualquer homem infiel, não podia ser qualquer homem, vamos dizer assim, regido pela sua própria carne. Deus sabia que precisaria de um homem
que tivesse disponibilidade para o servir e para obedecê-lo em qualquer situação, em qualquer circunstância e em qualquer lugar. E nós vemos que quando José, chegou a hora do José entrar em ação, Deus preparou todos os meios. José foi vendido pelos seus próprios irmãos lá para o Egito. E lá, meus amados irmãos, quando já se aproximava o tempo de Deus usar a vida do José, o Senhor Deus foi permitindo as maiores provas para cima daquele servo dele. A Bíblia diz, irmãos, que a primeira prova que Deus permitiu sobre a vida do José foi quando ele foi tentado pela mulher do seu chefe, do Potifar. Mas a Bíblia mostra para nós, irmãos, que mesmo aquela tentação tendo sido tão terrível, aquela tentação tinha vindo com certeza das profundezas do inferno para destruir com o plano de Deus através da vida daquele filho dele, do José. A Bíblia nos mostra que quando a tentação maior chegou, o José conseguiu se manter um homem de Deus. Ele conseguiu se manter um homem espiritual. Ele conseguiu ser fiel. Quando a mulher do Potifar ali prensou ele contra a parede, ele disse: eu não posso fazer isso com você. Como que eu seria infiel? Primeiramente para o meu Deus ao qual eu sirvo, em segundo lugar para o meu patrão que tudo na sua casa confiou para mim. Ele só deixou separado de tudo que ele tem na sua casa você, que é a esposa dele, mas o demais da casa dele está sob o meu governo. Eu não posso trair meu patrão. A Bíblia diz que por causa disso José foi parar nos cárceres, foi para a prisão. Mas a Bíblia não nos mostra em nenhum lugar que o José reclamou, que o José murmurou, que o José lançou, por exemplo, alguma cobrança para Deus. E daí, Deus, o Senhor não tinha planos comigo? O Senhor me mostrou que eu seria ainda um homem usado pelo Senhor. E o que está acontecendo lá da casa do meu patrão? Eu saí numa situação terrível dessa. Agora estou aqui no fundo de uma prisão. Mas o José não murmurou nada. E é esse tipo de servos que Deus está procurando, irmãos. Homens e mulheres que estão totalmente obedientes, esperando a orientação de Deus. E diz a Bíblia que lá na prisão, o José ficou vários anos preso, irmãos. Mas até lá na prisão o Senhor Deus era com José. E lá na prisão o José se sobressaiu. E aí ele já era o líder dos presos lá naquela cadeia. E porque ele tinha comunhão com Deus, ele recebeu de Deus um dom maravilhoso de interpretar sonhos. E o José interpretou os sonhos daquele padeiro mor e do copeiro mor. Lembram? E a Bíblia diz que de repente o rei mandou chamar José. Traga esse jovem hebreu. Tragam ele. Tiraram José do cárcere, cortaram a barba dele, ele tomou banho, se arrumou, se vestiu. E levaram ele até a presença do rei. E lá o José interpretou o sonho que o rei havia tido. Aonde Deus dizia para o rei que haveriam 7 anos de grande fartura, de grande abundância no Egito. Mas depois desses 7 anos de grande abundância, haveriam 7 anos de extrema miséria sobre a face da terra. Daí diz a Bíblia, irmãos, que o José foi levado lá na presença do faraó. E lá ele interpretou os sonhos do faraó. E o faraó constituiu José governador do Egito. Meu Deus. José como governador do Egito. Deus usou a vida dele para preservar a raça do povo de Israel que ia ser exterminado da terra. Nós vemos, irmãos, que Deus não usa quem não se deixa ser usado. E antes de Deus usar alguém, Deus procura as características que Ele requer no homem ou na mulher para que possa usar.
Lembro do Daniel e seus 3 amigos. A nação de Israel veio cativa para a Síria, para a Babilônia. E diz a palavra de Deus, irmãos, que naquele cativeiro Deus tinha um propósito na vida do Daniel, do Sadraque, Mesaque e Abednego. Primeira característica que Deus encontrou naqueles 4 homens é que eles determinaram no coração deles de que eles não iam se contaminar com os pecados da Babilônia. Eles eram cativos, eles eram escravos, eles não tinham nenhuma voz ativa para escolher nada. Mas devido à confiança que eles tinham no Deus ao qual eles serviam, a Bíblia diz que eles assentaram no coração não se contaminar com os manjares do rei, porque o que seria servido na mesa do rei seriam alimentos sacrificados a ídolos, seriam bebidas alcoólicas, vinho, por exemplo. E eles, como povo de Deus, eles disseram: não, nós não podemos participar disso. Irmãos, a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia foi uma história das mais lindas do mundo. Se você perguntar para mim, mas e qual era o plano de Deus, por exemplo, na vida de Daniel lá na Babilônia? O plano de Deus na vida de Daniel lá na Babilônia era usá-lo em profecias, mas profecias tão grandiosas e tão poderosas. Profecias que se referiam a um tempo muito futuro, muito longe. Profecias que se referiam, para ser mais exato, ao nosso tempo de hoje, irmãos. Deus queria usar o Daniel para profetizar a maioria das profecias que contém no livro do Apocalipse. Se você ler o livro de Daniel e você ler o Apocalipse, você vai ver que praticamente a maioria das profecias do Daniel, elas também estão no Apocalipse. Mas e o que foi esses homens na Babilônia? O Daniel, Deus chamou ele, sabe por quê? Primeiramente, ele era um homem fiel. Mas o Daniel era um homem que, diz a Bíblia, que costumava 3 vezes ao dia orar ao Senhor. Irmãos, pode ter certeza, nem um homem de Deus, nem uma mulher de Deus, que decidir ter uma vida de oração, vai ficar fora dos planos de Deus para a sua vida. Se você começou a ter vida, estou falando vida de oração, vida de santificação, vida de compromisso com a palavra do teu Deus, se prepare, porque é grande a obra que Deus tem preparado para você. É grande a obra que Deus tem preparado para você. Daniel orava 3 vezes ao dia, mas ele era um homem, irmãos, convicto na oração. Vocês sabem que quando nós tomamos a decisão de ser homens de oração, mulheres de oração, o inferno inteiro se levanta para nos tirar do nosso propósito. Não vai pensar que alguém vai conseguir ter vida de santidade na presença do Senhor, sem precisar todos os dias estar disposto, quem sabe até morrer por amor ao Evangelho. A Bíblia diz que armaram lá uma cilada para impedir o Daniel de orar. Porque o Satanás, irmãos, não quer que ninguém ore, porque quando nós oramos, nós nos tornamos uma ameaça para o reino das trevas. E eles armaram lá uma cilada para que o Daniel parasse de orar. Mas a Bíblia diz que foram lá e avisaram Daniel, falaram: Daniel, o rei escreveu um decreto e assinou e selou com o seu sinete de ouro, avisando a todos no seu reino, nas 120 províncias onde ele governa, que qualquer homem que fizer a petição a qualquer outro ser que não seja ao rei, essa pessoa vai ser lançada na cova dos leões.
E a Bíblia diz, irmãos, que quando Daniel recebeu a notícia, ouviu a sentença, como ele costumava orar, ele continuou orando. E o que era mais ainda importante, ele costumava abrir a janela da casa dele, que ficava em direção a Jerusalém, e 3 vezes por dia orava ao Senhor. Por causa dessa convicção dele na oração, ele foi lançado na cova dos leões. Mas diz a palavra de Deus, irmãos, que na noite em que chegou a notícia e que o rei teve que decidir lançar Daniel na cova dos leões, o próprio rei, que era um pagão, que não conhecia o Deus verdadeiro, ele ficou muito preocupado, ficou muito triste, porque ele gostava demais de Daniel. Deus já havia operado algo sobrenatural no coração do rei, fazendo com que o Daniel encontrasse graça perante o rei. E a Bíblia diz que naquela noite o rei não comeu e não bebeu, e não fez festa, não mandou que os músicos viessem tocar para ele se alegrar, porque ele ficou muito triste quando precisou, porque a palavra do rei não volta atrás, e ele havia assinado a sentença. Mas diz a palavra, irmãos, que na hora que prenderam Daniel para levar, para lançar na cova dos leões, o rei disse: Daniel, que o Deus ao qual você serve possa te livrar das garras dos leões. E o Daniel foi jogado na cova dos leões, irmãos. A Bíblia diz que o rei perdeu o sono naquela noite, e no outro dia, muito bem cedo, ele foi lá na cova dos leões, com certeza, irmãos, para chorar os restos mortais de Daniel, para ver os pedaços da roupa do Daniel. Mas diz a Bíblia que ele chegou, irmãos, na porta daquela caverna onde jogaram Daniel, e ele gritou lá de cima da caverna: Daniel, dê o seu caso de que o Deus ao qual você serve ter livrado você das garras dos leões. O Daniel respondeu lá de dentro: viva o rei para sempre. O Deus ao qual eu sirvo me livrou das garras dos leões. Porque quando ele olhou para mim, o meu Deus viu em mim inocência. Ou seja, Deus viu em mim fidelidade. E eu tenho sido fiel, rei, tanto ao meu Deus como tenho sido fiel a você. Por isso o meu Deus me livrou das garras dos leões. O Sadraque, Mesaque e Abednego, homens chamados com um propósito. Vocês sabem que o rei Nabucodonosor construiu uma estátua muito grande. E ele exigiu que todas as províncias do seu reino viessem para se prostrar diante da sua estátua. Irmãos, eu imagino o mar de gente que tinha ao redor daquela estátua. E a ordem do rei: os músicos vão tocar o instrumento. E ao tocar os instrumentos, todos têm que se prostrar diante da estátua do grande rei Nabucodonosor. Irmãos, vocês imaginem, vamos dizer aí 1 milhão de pessoas assim, tudo em pé. De repente o músico tocou, os músicos tocaram os instrumentos, e aquela grande multidão se prostrou diante da estátua de Nabucodonosor. Só 3 homens ficaram em pé no meio daquela multidão. Claro que o Daniel não estava lá, né? Senão eles seriam 4 que ficariam de pé. O rei chamou os 3 e disse: eu acho que vocês não entenderam direito. Vocês não se prostraram diante da minha estátua. Com certeza vocês não entenderam direito o que foi falado. Porque se vocês tivessem entendido, vocês teriam se prostrado. Porque quem não se dobrou diante da minha estátua vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Aí o rei disse: músico, toca de novo. Dar-se-ia o caso deles não terem entendido, toca de novo, para todo mundo se prostrar de novo.
O músico tocou de novo e todo mundo se prostrou, mas os três não se prostraram. O rei disse: qual é o Deus que vocês estão confiando para achar que esse Deus pode livrar você das minhas mãos? Porventura Deus ao qual vocês servem vai poder livrar vocês das minhas mãos? Eles disseram: olha, rei, se o Deus ao qual nós servimos vai nos livrar de sermos lançados numa fornalha de fogo ardente, nós não sabemos. Mas nós uma coisa dizemos para você, rei: nós não vamos nos prostrar diante da tua estátua. Meu Deus, irmãos. Meu Deus, irmãos. Vocês conseguem entender por que Deus chama esse tipo de gente para servi-lo? Pessoas que não se dobram diante de ameaças, diante de pressão, diante de pecado, diante de aperto, diante de aflição, diante de nada. Aí o rei disse: toca de novo aí, músico. Aqueceram as fornalhas 7 vezes mais. E mandou o músico tocar, e vieram os homens e lançaram Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha. Mas diz a Bíblia, irmãos, que a fornalha estava tão quente que os homens que chegaram para jogar Sadraque, Mesaque e Abdenego lá dentro morreram queimados lá fora da fornalha, de tão quente que estava a fornalha. Eu imagino aí uns 800 graus, né, irmãos? Aquele calor que derrete o aço. Os homens ficaram mortos ali fora da fornalha, tal era a temperatura. Mas qual não foi a surpresa do rei, né? Não foi nenhum outro súdito lá que viu, foi o próprio rei. Ele olhou lá dentro da fornalha e viu aqueles homens andando lá dentro. Chamou seus servos ali e disse: uai, não foram 3 homens que nós lançamos lá dentro da fornalha? Eles falaram: foi 3 homens mesmo, rei, que nós lançamos lá. Ele disse: como é que eu estou vendo 4 andando lá dentro? E o 4º homem que está andando junto com eles lá é semelhante ao filho dos deuses. Mandou que o Sadraque, Mesaque e Abdenego saíssem lá de dentro da fornalha. E diz a Bíblia, irmãos, que examinaram aqueles 3 jovens. Nem um fio de cabelo deles havia sido queimado. Nem os pelinhos dos braços deles tinha sido queimado. E eles, examinando bem aqueles 3 jovens, viram que nem cheiro de fogo tinha no corpo deles. Aí, irmãos, o grande Deus de Israel foi glorificado através da vida daqueles 3 jovens. Gideão. Vocês lembram que a nação de Israel estava totalmente escrava, irmãos, pelos midianitas e outras nações pagãs que circunvizinhavam ali de Israel. E também outra vez chegou uma miséria muito grande sobre Israel, porque a Bíblia diz: Israel havia se distanciado de Deus, e Deus havia permitido que o inimigo destruísse com Israel. E a miséria chegou também a tal ponto em Israel, que tudo o que eles semeavam, os midianitas e as outras nações vinham e levavam toda a colheita deles, irmãos. Eles ficavam na miséria sem ter o que comer. Os animais deles eram levados, eles vinham e levavam tudo. As lavouras que ainda não estavam no ponto de serem colhidas, eles destruíam com tudo. E a humilhação sobre o povo de Israel chegou a tal ponto que eles viviam escondidos nas cavernas de medo dos inimigos. E diz a Bíblia, irmãos, que no meio de uma nação inteira tinha um homem chamado Gideão. Quando uma nação inteira se acovardou, quando uma nação inteira caiu nas garras do pecado, na desobediência à palavra do Senhor,
Deus olhou de cima para baixo e viu no meio daquela multidão de povo um homem. Esse homem estava malhando trigo no lagar. Irmãos, ele estava malhando trigo. É sinal que ele já tinha preparado a terra, tinha plantado o trigo, tinha esperado o trigo amadurecer, e tinha ceifado o trigo lá na lavoura e tinha trazido para o lagar aonde ele estava malhando o trigo. Aí o Senhor Jesus pré-encarnado, que é ali a Bíblia diz o anjo do Senhor, ele chegou lá onde o Gideão estava malhando o trigo. Dele malhar o trigo ali naquele sistema antigo ainda, né, irmãos? Batendo o trigo, de repente ele dá uma olhada assim, está um anjo ali. O anjo disse: salve, varão valoroso, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Porque será que Deus era com esse homem, irmãos? Porque diante de uma nação inteira, irmãos, que estava distanciada de Deus, em desobediência, em pecado, escrava nas mãos do inimigo, esse homem continuou sendo um homem de Deus. Estava bastante prejudicada a fé do Gideão. Ele estava bastante abalado. Mas ele era um homem corajoso. Ele era um guerreiro. O povo tudo escondido nas cavernas, e ele sozinho lá malhando o trigo. Ele estava tão fragilizado, irmãos, que ele disse para o Senhor: ah, Senhor, se o Senhor é comigo, então por que essa miséria que o meu povo está passando? Então por que se o Senhor é comigo, por que o Senhor está deixando nós chegarmos nessa situação miserável que nós estamos chegando hoje, escravos nas mãos dos nossos inimigos? Tudo que nós plantamos eles vêm, colhem e levam. Nossos filhos eles levam para ser escravos. Como que o Senhor está me dizendo que o Senhor é comigo, Senhor? Irmãos, aqui a gente percebe até uma certa ousadia do Gideão. A gente percebe, irmãos, uma característica de homens e de mulheres valorosos aqui. Senhor, não admito que o Senhor diga que é comigo, se a situação está nessa situação. Cadê os crentes que têm coragem de reagir assim, irmão, diante de uma palavra que Deus está te dando, uma palavra de vitória? Você diz: Senhor, como que o Senhor usa aí o pastor José para pregar uma palavra dizendo que o Senhor é comigo, e se a minha situação tem chegado ao extremo da maneira que chegou? O Gideão disse: Senhor, nós temos ouvido da boca dos nossos pais as maravilhas que o Senhor operou lá quando tirou eles do Egito. O Senhor livrou teu povo lá das garras do faraó. O Senhor liberou 10 pragas terríveis lá, que o rei faraó não aguentou a pressão e teve que liberar o teu povo para sair da escravidão. Quando eles se depararam com o mar vermelho na frente, que o exército do faraó vinha, que o teu povo não tinha nenhuma saída para nenhum lado, porque atrás vinha o exército do faraó e vinha furioso para exterminar teu povo. Os nossos pais nos contaram que o Senhor abriu o mar vermelho para que os nossos pais passassem a pés enxutos pelo meio do mar. Nossos pais sempre nos contaram que por 40 anos o Senhor os sustentou na peregrinação no deserto. O Senhor sustentou tanto eles, que o Senhor fazia cair maná do céu para eles se alimentarem a cada dia. O Senhor sustentou eles de uma maneira tão sobrenatural, que por 40 anos a sandália dos pés deles não se desgastou. Os que eram menores iam crescendo, a sandália ia crescendo junto com os pés deles. O Senhor operou tanto na vida dos nossos pais, Senhor, que a roupa deles não envelheceu. Eles viajaram por 40 anos no deserto e não precisaram andar nu, porque a roupa deles não se gastou. E agora o Senhor vem me dizer que é comigo.
Sabe, irmãos, Deus gosta de crentes que reagem às vezes. Sabe, crente covarde que às vezes não tem uma atitude nenhuma, não tem uma coragem de nada. Deus está procurando, sabe, homens e mulheres, irmãos. Homens e mulheres que muitas vezes dizem: para aí, Senhor, preciso conversar com o Senhor. O que está acontecendo, Senhor? Se a tua palavra diz que o Senhor está comigo, que o Senhor está me abençoando, que o Senhor quer me abençoar, por que está acontecendo? Que eu não vejo nada se modificar. Irmão, se você procurar, tem vários exemplos na Bíblia de homens que foram assim na presença do Senhor. O Moisés, irmãos, o Moisés, diz a Bíblia que um dia Deus lá no deserto, ele se irou com o povo, porque o povo era muito murmurador. O povo reclamava de tudo. O Senhor Deus veio e disse: Moisés, a partir de hoje eu não vou mais andar com vocês nessa viagem no deserto, porque vai acontecer uma hora aí da ira, da minha ira, consumir com o meu povo. Imagina, irmãos, que desgraça, né, irmãos? Não vou mais poder ir com vocês, Moisés, porque se eu for uma hora dessas, a minha ira vai destruir esse povo. Vou mandar um anjo com vocês. Moisés disse: não, Senhor. Por que o Senhor nos fez sair lá do Egito, se o Senhor não queria nos levar para a terra que o Senhor nos prometeu? Se agora o Senhor manda um anjo conosco, as outras nações vão dizer: Deus tirou eles do Egito, mas não teve poder para levá-los até a terra prometida. Veja que é argumento do Moisés perante o Criador, irmãos. O Senhor Deus disse: não, Moisés, se eu exterminar esse povo, eu vou fazer outra geração nascer a partir de você, outro povo. Moisés disse: não, Senhor, o povo que o Senhor tirou do Egito é o povo que vai herdar a terra prometida. O Senhor Deus disse: tá bom, então eu vou junto com vocês. Ei! Irmãos, quando que nós vamos reagir, irmãos? Quando que nós vamos reagir e dizer: Senhor, não está certo, não concordo? Eu creio. A Bíblia diz, irmãos, que o Gideão, um homem valoroso, homem corajoso, o Senhor Deus encontrou nele um homem que tinha as características para o servir. Encheu ele do Espírito Santo. Naquele momento ali o anjo, o Senhor Jesus encheu o Gideão com o Espírito Santo. O Gideão pegou uma corneta e saiu tocando aquela corneta no meio das cavernas, daquelas montanhas. E a Bíblia diz que 32 mil homens vieram das cavernas para ajudar o Gideão na batalha. Mas ele precisava de um homem. Aí diz a Bíblia, né, que o Senhor Deus fez uma seleção ali. Eu disse para vocês que Deus faz acepção, faz distinção, Deus separa os que o servem e os que não o servem. O Senhor Deus disse: Gideão, é muita gente que está com você. Manda que os medrosos voltem para o acampamento. A Bíblia diz que 22 mil homens se declararam medrosos e voltaram para o acampamento. Ficaram 10 mil. O Senhor Deus disse: Gideão, ainda é muito o exército que está com você. Manda esses 10 mil homens descerem no ribeiro para beber água. Descer lá no rio beber água. E você vai observar, Gideão, aqueles que vão se ajoelhar no chão para beber água, ali com a boquinha na água, você manda ir para lá, para a direita. E os que entrarem na água e pegar a mão com a água, com a mão assim, lamber que nem cachorro, você separa para a esquerda aqui. A Bíblia diz que os que se abaixaram ali, bem jeitosinho para beber água, foram 9.700 homens. E só 300 homens beberam a água como um cachorro.
O Gideão falou, glória a Deus, né? Sobrou 9.700, esses 300 com certeza vão para o barraco. O Senhor Deus disse, não, manda os 9.700 de volta para o barraco e você vai com esses 300. Irmãos, Deus olhou para aqueles 300 e disse, esses aqui me servem. Esses aqui me servem. Eles beberam água que nem cachorro. Eles não procuraram uma forma confortável para beber água. Eles chegaram ali como um soldado valoroso que está em guerra mesmo. Ele não tem tempo de ficar observando nada. Eles metem a água para dentro e já estão prontos para a peleja. Irmãos, nós não podemos mais ter tempo, sabe, para ficarmos procurando a comodidade para servirmos ao nosso Deus. Não dá mais tempo de você ficar esperando que todas as coisas estejam tudo muito redondinhas para o teu lado, para você dizer, agora eu vou servir o Senhor. Não dá mais tempo para isso. Sabe qual é o nosso tempo, irmãos, para servirmos o nosso Deus? É hoje. Sabe por que é hoje? Porque o amanhã pode não chegar. Para mim e para vocês, pode não chegar o amanhã. Segundo, sabe por que é hoje? Porque Jesus pode voltar ainda hoje para levar a sua igreja. E a Bíblia diz, feliz o servo, que quando Jesus voltar, encontrá-lo servindo. Feliz o servo, a serva, que quando soar as trombetas nas nuvens para chamar o povo de Deus, esteja envolvido na obra do Senhor. Feliz, feliz. Irmãos, Deus está procurando um povo despojado de tudo, sabe? Deus está procurando homens e mulheres, irmãos, despojados de qualquer glória deste mundo. Homens e mulheres que já há muito tempo perderam o interesse pelas coisas deste mundo e estão mais com o coração lá no céu do que aqui na terra. A palavra não diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, pensais nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Em que nós temos posto nossos pensamentos? Quais são os pensamentos que mais têm ocupado a nossa mente? Quais são nossos planos para o futuro? O que temos planejado para daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos? E a pergunta que Jesus fez àquele homem rico cabe a nós hoje. Louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que você tem preparado, para quem será? Sabe, Jesus quis dizer que aquele homem, irmãos, gastou a vida inteira dele para entesourar coisas aqui na terra, mas não foi rico para com Deus. O que tem feito você, impedido você de fazer melhor a obra do Senhor? O que te impede, por exemplo, de não poder ir num encontro desse que nós tivemos nesse final de semana? Quais são os cauços que te impedem de ir? Quais são as barreiras que têm conseguido te manietar e não tem permitido que você siga Jesus livremente? É dinheiro, pastor. Dinheiro não pode ser, porque nós já dissemos, todos os que não têm dinheiro para ir vão de graça. Todos os que não têm dinheiro para ir vão de graça. Não pode ser o dinheiro. A Bíblia diz que onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Onde está o nosso coração? O que temos planejado para o nosso futuro, irmãos? Se a nossa vida é tão breve aqui nessa terra, aonde vamos passar a eternidade?
Quem sabe almas que estão totalmente ao alcance de você no teu dia a dia, que poderiam já estar preparadas para se encontrar com Deus, estão indo a passos largos, perdidas para a eternidade, porque você está amarrado, está cheio de coisas que te amarram, te prendem, e você não tem aquele desejo de resgatar as almas perdidas. Será que Deus, olhando para você, Ele pode dizer: esse aqui me serve? Será que Ele pode dizer: com esse aqui eu posso contar? Ou este ou esta é daquelas pessoas difíceis, que alguma coisa quer, outra coisa não quer. Isso eu faço, isso eu não faço. Isso eu concordo, isso eu não concordo. Será que é esse tipo de gente que Deus está dizendo: esse me serve? Irmãos, quando nós vimos lá o que Deus fez, a glória de Deus, sabe, uma hora me veio uma revolta dentro de mim. Me veio uma revolta, sabe? Me revoltei contra o Satanás mesmo. Falei: Satanás sujo, podre, vagabundo, conseguiu impedir de tantas pessoas da igreja não estar aqui no lugar como este. Não foi o Satanás, pastor, fui eu. O Satanás trabalhou por trás e não te deixou você ir. Sabe, quando eu vi as coisas que Deus fez lá, me deu uma revolta. Eu disse: Senhor, acorda o teu povo, Senhor. Desperta o teu povo, Senhor. Levanta um povo, Jesus, apaixonado pelo Senhor, que perca o amor pela própria vida, Senhor. Um povo que vai beber água igual o cachorro bebe. Um povo que não vai se preocupar em sujar tudo a perna no barro do rio. Sabe, irmãos, Deus olha e diz: esse aqui me serve, esse aqui não me serve. Sabe por quê? Não é porque Ele faz a separação, é porque a nossa maneira de servir a Ele é que leva Ele a separar uns e outros. O nosso Deus é sábio, Ele é inteligente. Quando Ele olha para uma pessoa que não tem compromisso nenhum na igreja, Ele diz: com esse aqui eu não conto. Vou contar com esse cara como? Quando Ele olha aquela pessoa, irmãos, que já está há 300 anos na igreja e não procura pôr a vida em ordem, já sabe, se não é casado, casar, se batizar, arrumar a vida, Ele diz: com isso aqui eu não conto. Eu não conto. Como é que eu vou contar com isso aqui? Quando vem os recursos para as mãos da pessoa, e a pessoa tão tranquilamente nem lembra de levar o que pertence a Deus, Deus diz: esse aqui eu não conto com ele. Porque se dependesse desse tipo de gente, a minha obra já tinha fechado na terra. Vocês sabiam, irmãos? Se dependesse de algumas pessoas, a obra do Senhor Deus nem tinha chego até nós. Se dependesse de algumas pessoas, irmãos, há muito tempo o povo de Deus já tinha sido extinto da terra. Então a Bíblia diz aqui: Deus olha no meio da multidão, entre todo mundo, e vê quem que o serve e quem que não o serve. Não é que Deus está fazendo uma classificação dizendo: esse aqui não me serve porque não tem capacidade. Não, não. Irmãos, para servir o nosso Deus não precisa ter capacidade nenhuma. Aliás, quanto menos capacidade tiver, melhor para Deus. Quando nós vamos servir a Deus na total dependência dEle, aí é que nós vamos fazer proezas no reino dEle. Quando nós vamos fazer a obra do Senhor, irmãos, entendendo que se Ele não estiver conosco, nós não vamos fazer nada, aí é que a coisa vai ser poderosa. Então quando Ele diz: isso aqui não me serve, Ele está dizendo: essa pessoa não me serve porque ela não tem se disponibilizado para me servir. Ela tem colocado limites até onde eu, como Deus, posso chegar. E dali para frente ela mesma já determinou: daqui para frente Deus não pode entrar. Irmãos, que palavra, né?
lembram de um Davizinho que aconteceu a história dele? Davi era um esquecido lá no campo, né? Como nós aprendemos lá. Tinha os 7 irmãos dele lá. Tudo boa pinta, uns caras bonitos, segundo a Bíblia diz ali, né? Uns caras boa pinta, bonito. Mas quando Samuel foi para ungir um rei, Deus disse: nenhum desses aqui é o rei que eu escolhi. Deus disse: Samuel, já me provide um rei que é segundo o meu coração. Samuel não sabia quem era esse rei que era segundo o coração de Deus. Falou para o Jessé, pai do Davi: acabaram-se os homens, os rapazes, aí os moços. O Jessé falou: não, tem mais um lá no campo, digamos assim, um que está esquecido lá, um que vive lá no anonimato, um que vive cuidando de umas ovelhas lá. O irmão do Davi disse que eram umas poucas ovelhas do velho, né? Você deixou as poucas ovelhinhas do papai para vir aqui na guerra se intrometer, Davi? Então, digamos, era um rebanho humilde. Só que tinha algo muito, 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 muito poderoso na vida do Davi, irmãos. O Davi era um adorador. E com certeza o Davi, na solidão do deserto, observando as ovelhinhas pastando, vigiando para que o leão, o lobo não viessem roubar as suas ovelhas. Ele tinha íntima comunhão com Deus ali naquele lugar. A Bíblia deixa claro, irmãos, que o Davi fabricava o seu próprio instrumento. E com o instrumento que ele fabricava, ele cantava salmos de louvor ao nosso Deus. Quando o Senhor Deus quis se prover de um rei para governar a nação de Israel, o Senhor Deus olhou para Davi e disse: esse me serve. Esse me serve. Quando chamaram Davi para ser ungido por Samuel, com certeza o Davizinho veio meio que assustadinho. O que aconteceu? O que houve? Não, vamos lá em casa, o pai mandou te chamar. O que aconteceu? Chegou lá correndinho, né, irmãos? Com certeza uma sandalinha surrada de couro de ovelha que ele mesmo fez. A Bíblia diz que ele carregava um surrão, né? A tiracolo era uma tiracol mesmo, um tiracol, onde ele carregava as suas flechas e carregava as pedras para sua funda. Ele chegou ali assustadinho, ele era jovenzinho, tinha em torno de 17 anos. Quando Samuelzão chegou, irmãos, o Samuel, onde ele chegava, o povo tremia de medo, porque se ele não viesse numa visita de paz, as pessoas eram fulminadas pelo poder de Deus. Quando o Davizinho chegou, Samuel disse: vem aqui, piá, o Senhor me mandou vir ungir você rei de Israel. Rei de Israel. E ungiu o Davizinho ali, irmãos. E a Bíblia diz que no mesmo instante o Espírito Santo de Deus veio sobre a vida do Davi. E o Davizinho foi o rei mais abençoado que o povo de Israel teve. Já está na eternidade, mas nós temos ouvido o testemunho que no tempo agora presente, o Davi é o regente do coral lá. Diz que existe um coral muito grande que vem costumeiramente na presença do trono do Todo-Poderoso para adorar. Mas diz que é multidão de adoradores que vem, irmãos. E a irmã que teve essa visão, ela estava lá vendo tudo isso. Diz que começou a chegar gente de todos os lados, em carruagens de fogo, irmãos. Lá, os transportes das pessoas, porque é tudo muito longe, grande lá. Aí ela perguntou para o Senhor: mas e essa multidão que está se reunindo aí? Ele falou: esse é o povo que vem vindo para adorar o Criador. Dali a pouco chegou, irmãos, aquela pessoa muito bonita, bem arrumada, numa carruagem muito linda. Ele perguntou: e esse que chegou, quem é? Ele falou: esse é o Davi. Esse é o Davi.
Ele está vindo para reger o coral, porque Ele é o regente do coral aqui na glória. Irmãos, vamos buscar servir ao Senhor enquanto temos a rica oportunidade de servir. Vamos nos colocar tanto na presença de Deus, dele poder olhar para nós e dizer: esse aqui é meu filho, que eu posso contar com ele qualquer hora do dia ou da noite. Esse aqui é minha filha, que eu posso colocar ela numa intercessão entre a brecha aí para proteger almas de não irem para o inferno, e eu sei que ela vai levar com responsabilidade. Esse é meu filho, minha filha, que eu posso confiar grandes riquezas materiais na mão dele ou dela, porque com certeza vai canalizar recursos para a minha obra na face da terra. Meu Deus, irmãos, que tal Deus olhar para você e dizer: essa minha filha é fiel, eu posso conceder a ela todas as riquezas da terra, ela vai canalizar riquezas, recursos para o sustento da minha obra na face da terra. Esse é o meu filho, esse é o meu filho, esse é o meu filho. Eu posso escancarar as janelas do céu sobre a vida dele, vai continuar sendo um homem fiel, obediente, humilde. Meu Deus, irmãos, é o nosso maior exemplo de prontidão para servir a Deus, de disponibilidade, de disposição, nós encontramos no próprio Senhor Jesus. Jesus, quando ele andou aqui na terra, irmãos, Jesus podia ter se envolvido com um monte de coisas, irmãos, porque Jesus era Deus, ele era poderoso, aonde ele chegava, os milagres aconteciam. Os milagres aconteciam. Irmãos, eu penso às vezes, né, quando a gente fica vagando, viajando no pensamento, o quanto que Jesus foi assediado na face dessa terra, irmãos, né? Por homens interesseiros, por exemplo, por governos. Jesus foi assediado, irmãos, tanto que a nação de Israel esperava que Jesus já ia entrar em Jerusalém montado no cavalo branco e assumir o trono que estava ocupado por Herodes, e já ia ser o rei de Israel. Imagino Jesus operando milagres e maravilhas. A Bíblia diz que no ministério de Jesus tinha um grupo de mulheres, irmãos, ricas, que andavam seguindo Jesus por onde ele andava, além dos discípulos, mais aquelas mulheres. E essas mulheres ricas, elas traziam dinheiro, traziam provisão para sustentar o ministério de Jesus. Vocês já leram isso na Bíblia? Sim ou não? Traziam recursos para sustentar o ministério de Jesus. Irmãos, como será que era o ambiente lá no acampamento onde eles pernoitavam, por exemplo? Como que era a conversa do mestre Jesus quando dava um momento dele ficar sozinho com uma dessas mulheres? Ele estava, aliás, uma vez ele estava no poço de Jacó, quando veio a mulher samaritana tirar água para beber. Jesus estava sozinho, sentado ali na beira do poço, porque seus discípulos tinham ido na cidade comprar alimento para eles comer, porque já era meio-dia. E a mulher samaritana chegou para tirar água do poço, da fonte de Jacó. E Jesus, sentado ali, irmãos, começou a puxar uma conversa com aquela mulher. Provavelmente nos primeiros momentos ela pensou: esse camarada deve estar afim até de me assediar. Sim, ele não era um homem, irmãos. Esse camarada está afim de me assediar. É tão verdade o que eu estou dizendo, que ela replicou para ele: como sendo você um judeu, fala comigo que sou uma samaritana? Como que você pode falar comigo? Eu sou uma samaritana. Aí Jesus respondeu, com aquela voz tão amorosa: se tu souberas, mulher, quem é o que fala contigo? Dá-me um pouco d'água para mim beber. Ela disse: eu não tenho, esse poço aqui é fundo e tal. Jesus disse: se tu souberas quem é o que te pede de beber, você daria água para mim.
E não só daria água para me beber, como você beberia da água viva que eu tenho para te dar. A mulher já disse: então me dá, Senhor, dessa água, para que eu não precise mais vir aqui tirar água. E Jesus começou a conversar com ela, evangelizar. E daí Jesus disse: vai lá e chame o teu marido para vir aqui. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, você não tem marido mesmo, porque 5 já tivestes, e o que está com você hoje não é teu. Falou: vejo que és profeta, está sabendo tudo da minha vida. Foi correndo lá em Samaria e avisou o povo: venham e vejam, encontrei um homem lá no poço de Jacó que disse tudo a respeito da minha vida. Porventura não é esse o Salvador do mundo? Veio a multidão de pessoas, irmãos, e Jesus evangelizou todo mundo ali. Mas aí os discípulos chegaram e disseram: mestre, coma. Jesus disse: uma comida eu tenho para comer, e é a comida que eu tenho para comer: fazer a obra do Pai que me enviou. Será que Deus podia contar com Jesus a qualquer momento, irmãos? Será que podia? Com certeza. Então, irmãos amados, Deus está olhando no meio do povo dele para buscar homens e mulheres para uma grande obra. A única questão é: ele pode contar comigo? Se quiser fazer essa pergunta para você, se Deus me der um toque aí, me chamar agora, ele pode contar comigo? Ou eu vou colocar um monte de obstáculos ainda para ele? Se Deus der um grito aí, tocar a trombeta chamando para a guerra, será que eu sou um soldado que estou pronto para guerrear? Ou vou começar a achar problema, dificuldade, restrição, impedimento? Se hoje Deus me chamar, pois eu vou dizer para você: hoje Deus está te chamando para a batalha. Hoje Deus está te chamando para a batalha. Hoje Ele está te chamando para vir pelejar ao lado dEle. Hoje Ele está te chamando para sair da comodidade do teu sofá, da tua casa, e vir guerrear em favor das almas que estão indo perdidas. Irmãos, eu falei lá com Jesus: Jesus, nós precisamos de um povo que quando nós tivermos um evento como nós tivemos esse fim de semana, irmãos, que nós fizemos um pacto de silêncio lá, não vamos contar testemunho para ninguém. Mas num evento como tivemos esse fim de semana, era para nós ter 150 crentes lá dentro, irmãos. Meu Deus, 150 crentes lá dentro, sabe? Vocês iam ver o que Deus fez lá. Sabe, mas crente que passe por cima das barreiras, porque as barreiras sempre vamos ter. É a barreira do emprego, do serviço, a barreira da mulher que não sei o que, a barreira do filho, a barreira do vizinho, a barreira não sei do que. Barreiras sempre vamos ter, mas para nós sermos soldados valorosos no exército de Cristo, nós precisamos fechar a cara e passar por cima de todas as tranqueiras que estão na nossa frente, rebentar com cerca de arame no peito, passar pelo meio de brejo, de pedregais, espinhos, e simplesmente sermos guerreiros na obra do Senhor. Irmãos, tenha certeza, Deus não chama medroso, vidinha mole, pessoas covardes. Deus não tem negócio com esse tipo de gente. Agora eu digo para você, se você ainda está aqui na comunidade, é porque Deus tem um plano na tua vida aqui. Senão faz muito tempo que você já tinha ido embora daqui. Só para aguentar nossas pregações, irmãos, não é fácil. Mas se você ainda está aqui na comunidade, é porque Deus tem um chamado para você aqui nessa obra. Só que uma coisa eu te digo, é Deus quem está selecionando, e Ele quer homens e mulheres guerreiros valorosos,
guerreiros valorosos, Deus está chamando. E não, irmãos, não tem mais inferno, diabo que vai poder impedir essa obra. Não tem. No poder de Deus nós vamos rompendo todas as barreiras. Nós só precisamos de uma coisa. Esse grupo que esteve lá comigo nesse final de semana, seja fiel diante daquilo que nós assumimos lá. Seja fiel, não seja covarde, começar a rolar na cama, fugir da tua oração, fugir do teu compromisso, porque aí também Deus não vai contar com você. Seja fiel. Se precisar você morrer para ser fiel no teu compromisso com Deus, você morra, mas não seja covarde. Desse grupo vai vir, a obra que Deus vai fazer aqui. Vai vir. Aleluia. Aleluia. Você põe em pé em nome de Jesus, irmãos. Glória a Deus. Fique na bênção que ainda nós temos um tempinho. Não vou sacrificar vocês. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Isso, fica na comunhão aí. Irmãos, escutem, vamos cantar esse aqui. Vou cantar lento ele mesmo para nós poder. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Nos cenáculos reunidos, o poder buscavam então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que um vento é descido, pois o fogo do céu cai. Podes tu também dizer, sou um dos tais,
Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também: sou um dos tais. Cante com gozo agora. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Aleluia. Oh, não sejas descuidado para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, ar-te-á visões do céu, e Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais. Poderás então dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Você é um dos tais? Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também: sou um dos tais. Agora é bem gostoso, hein? Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também: sou um dos tais. Forte agora. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Ó de bom agora. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também: sou um dos tais. Bem gostoso. Um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais.